ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Segunda-feira, 22 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição: Brasil chega a 50.600 óbitos por coronavírus. RM Vale ultrapassa a marca de 5.000 casos de Covid-19. Senado deve debater hoje adiamento das eleições municipais. Fim de semana registra manifestações a favor e contra Jair Bolsonaro. O Abre Aspas volta já. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem acompanha aqui conosco o Jornal Abre Aspas. Sempre relembrando, que estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Então interaja, comente as matérias, assim como já fez a Eugênia Menicucci, que mandou aqui bom dia pra gente. Deixa eu pegar mais comentários aqui. Valderi Teixeira também mandando bom dia e uma excelente segunda-feira. Para você também, Valderi, vamos lá para mais uma semana, né, Gal? Não tem a menor dúvida, uma semana que promete ser daquelas mesmo. E o Abre Aspas já começa a semana também convidando-o a participar de duas entrevistas no Abre Aspas de hoje. Uma no primeiro bloco e a outra no segundo. No primeiro, nós vamos conversar com Wagner dos Santos Lima, fundador do Burke Instituto Conservador. Claro, a respeito das manifestações todas que estão acontecendo aí pelo Brasil, a favor, contra o governo. A gente vai bater um papo com ele a respeito disso. E no segundo bloco, vamos receber o senhor Devair Pietrarroia, secretário de apoio ao cidadão de São José dos Campos. E vamos aí, tendo essa flexibilização agora, já começaram aí alguns fluxos e aglomerações, a gente vai conversar com ele sobre isso também. Portanto, Douglas, uma edição movimentada que a gente convida todos a participarem também, né? Exatamente. Participem perguntando, inclusive. Exatamente. Vamos às notícias. O Brasil já tem 1.085.038 casos confirmados de Covid-19 e 50.617 mortes pela doença, informou o Ministério da Saúde neste domingo. Foram registradas 17.459 novas infecções em 24 horas. No período, mais 641 mortes foram confirmadas. A estimativa é que 549.386 pessoas tenham se recuperado da Covid-19. Há 485.035 casos em acompanhamento. 1 milhão é um número bem expressivo, a gente está vendo aí na tela, Com 549 mil recuperados, significa que hoje, atualmente, a gente tem cerca aí de 485, 86 mil casos ativos no Brasil. Então é muito importante esse número, muito triste que a gente tem que chegar a esses recordes, 50 mil mortes, 1 milhão de infectados, mas enfim, o coronavírus chegou amplamente aqui no nosso país, o país com o segundo número de mais infectados no mundo, então reforce os cuidados individuais, lave as mãos, use máscara, porque essa doença não é brincadeira. Preocupante, muito preocupante. O Congresso Nacional realiza hoje sessão virtual para debater o adiamento das eleições municipais de 2020. A sessão contará com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que a votação da proposta de emenda constitucional do adiamento das eleições municipais está na pauta de votações para esta terça-feira. Outros dois temas que devem movimentar a semana no Senado são o marco regulatório do saneamento e o projeto para o combate contra fake news. Esperado todos esses daí, mas particularmente com relação às eleições municipais. Tudo, Douglas? Além de todas essas decisões,
vai depender da evolução aí do quadro da pandemia também, né? Exatamente. A gente que não sabe aí exatamente quando essa pandemia vai acabar, né? Porque com a falta das medidas de isolamento, a gente sabe que essa pandemia tende a se prolongar e ficar até quando sair essa vacina. Enfim, a gente espera que não, obviamente, mas essa é a tendência, né? E Glauco, é interessante que as datas e prazos importantes para as eleições desse ano começam nesse mês, já em junho, com as convenções, mas 30 de julho e 14 de agosto são as datas limites aí para os partidos apresentarem os candidatos. Então, vamos ver se isso também será adiado, né? Porque se a eleição for adiada com 1 ou 2 meses, a tendência são outros prazos também serem adiados. Enfim, Glauco, participações aqui na live, Cida Medeiros, Ana Souza, Luiz Luizão, que fala lá de Cruzeiro, mandando mensagem aqui pra gente. Ótimo dia para todos vocês. O Luiz ainda manda, né? Ótimo começo de semana, com um abraço aqui do nosso amigo Luiz Luizão. Abraço aí pra você. Ana Souza pergunta quando que a gente vai sortear uma caneca. Ótima sugestão, Ana. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado a participação de todos vocês aí. Grande abraço ao Luiz Luizão, lá do Vale Histórico. E Ana, pode ter certeza que muita gente pergunta isso aqui, mas nós estamos trabalhando nesse sentido aí. Obrigado pela audiência de todos vocês. Com relação às eleições desse ano, havendo ou não havendo, o momento é absolutamente atípico. Em havendo a eleição, vai ser talvez inédito no nosso país a situação em que ela acontece, a situação em que o cidadão está vendo os nossos políticos hoje em dia. Então, é necessário que a gente fique muito atento, principalmente ao discurso das pretensas futuras suas excelências a respeito do que vai ser feito e, claro, também do que já foi feito. Então, nós precisamos ficar muito atentos mesmo. Só um lembrete, Douglas, por favor, você me corrija. O fundo eleitoral continua intocado? Intocado, mantido e intacto. Perfeito. Muito obrigado às suas excelências e às suas pretensas excelências por esta grande ajuda com relação ao fundo eleitoral. Foi muito bom mesmo. Não vamos esquecer disso. O senador Flávio Bolsonaro contratou o advogado Rodrigo Roca em substituição ao criminalista Frederic Vassef. Segundo a polícia, o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, estava hospedado por Vassef há mais de 1 ano. O advogado nega que tenha abrigado Queiroz ou que tenha tido contato com ele, mas não explica como o ex-assessor chegou até o imóvel. Já Rodrigo Roca foi advogado de Sérgio Cabral até 2018, quando o ex-governador decidiu fazer delação, contrariando sua estratégia de defesa à época. Atualmente, Cabral está preso no Rio de Janeiro. E temos um comentário aqui muito interessante, Galco. O Diego Santana mandando bom dia pra gente. O Luiz Luizão falando sobre os prefeitos, né? Enfim, a Ana Souza comentou aqui. Estranho que não tem estatísticas de outras doenças. Muito importante isso aí. Algumas cidades, como Ilhabela, por exemplo, estão também divulgando os números da dengue, né? Que a dengue a gente sabe que não acabou. Inclusive o Ministério da Saúde poderia também divulgar o número de outras doenças, né? Como, por exemplo, do sarampo, que era uma doença que estava exterminada, não tinha mais casos, e esse ano voltou a ter muitos registros aqui também em São Paulo. Mas vale ressaltar também que, infelizmente, nada mata mais que o coronavírus hoje em dia no Brasil. Portanto, a importância desses números estatísticos. Não tem a menor dúvida, e também muito obrigado pela sua observação, que conste dos autos também. O nosso compromisso, como está no nosso slogan, é o conteúdo com a verdade. Procuramos, sim, dados que tenham procedência. Se não tiver a procedência certificada, a gente não passa esses dados. Mas saibam que a SP Rio Mais está, sim, atenta a todas essas outras doenças, mas que precisamos da fonte fidedigna para mandar a informação para você. Não é isso, Douglas? Exatamente. Se não tem como um balanço oficial das secretarias ou do Ministério da Saúde, a gente infelizmente não pode divulgar, porque a gente não tem esse balanço oficial, né? Perfeito. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, durante o velório de um jovem paraquedista que morreu em treinamento, que a missão das Forças Armadas é defender a democracia. Em trecho do discurso, Bolsonaro citou o ex-ministro do Exército durante o governo de José Sarney,
Leônidas Pires Gonçalves, que dizia que as Forças Armadas estão a serviço da vontade da população brasileira. Pedro Lucas Ferreira Chaves tinha 19 anos e, segundo o Comando Militar do Leste, morreu na manhã de sábado, depois de um acidente durante lançamento de paraquedistas na base aérea dos Afonsos. O presidente Jair Bolsonaro foi membro da Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército. Muito triste isso aí, a gente sabe que treinamentos são reais, né? Eles treinam, obviamente, essa situação aí de guerra, mas enfim, muito triste. Inclusive, alguns vídeos foram divulgados do momento do acidente, o rapaz acabou ficando preso no avião e não teve seu paraquedas aberto, né? Mas é muito triste, a gente se solidariza com a família desse jovem, né? Não tem a menor dúvida. E manifestações favoráveis e contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro foram registradas em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro neste domingo. A quantidade de manifestantes nas ruas foi menor do que em protestos anteriores. Em São Paulo, enquanto um grupo de apoiadores se concentrou na Avenida Paulista, os críticos a Bolsonaro realizaram o protesto na Praça Roosevelt, região central. Cerca de 200 manifestantes estiveram na manifestação favorável ao presidente e contrárias ao governador João Dória. No ato, proferiram palavras de ordem a favor do impeachment do Tucano, críticas à imprensa, ao Congresso Nacional e ao STF. Do alto do trio elétrico, um organizador discursou favoravelmente à intervenção militar. Na Praça Roosevelt, ativistas contrários ao governo federal pediram o impeachment de Bolsonaro. Os manifestantes também portavam bandeiras e faixas com lemas antifascistas e com pedidos de democracia. Não houve registro de confrontos com a polícia. Em Brasília, a concentração foi maior. Acompanhe as imagens, você está acompanhando aí as imagens, e foi dito, a gente acompanhou hoje de manhã, Douglas, que houve sim um incidente ali com a polícia, quando um jovem chegou a entrar no lago ali do Congresso, e que a polícia teve que agir com o uso de gás de pimenta e que havia respingado, acabou respingando numa criança que foi nada mais sério, mas foi medicada, mas houve esse tipo aí de contato maior entre a polícia e os manifestantes, no caso de Brasília. Exatamente, a gente ressalta desde o início de todas as manifestações, seja contrária ou favorável, né, que não são recomendadas e principalmente a gente está vendo aí nas imagens muitas pessoas sem máscara ou com a máscara no queixo, que não adianta nada. Então, enfim, tristes os relatos de manifestações, sejam quais forem elas, mas enfim, né, manifestações em Brasília, é nosso dever aqui como mídia informar. Não tem a menor dúvida, a gente tem que informar e principalmente estar atento ao que é notícia para você. Perdão. Infelizmente, o que o Douglas falou tem se tornado corriqueiro. Estava todo mundo lá, mas estava sem máscara. E nós estamos falando da manifestação e do centro da cidade, aqui em São José dos Campos. Infelizmente, isso acabou se tornando corriqueiro. Exatamente. Como a gente fala aqui desde o início, né, o uso de máscaras da maneira errada pode prejudicar, ou seja, facilitar ainda mais o contágio. Por isso, a importância aí desse meio de saúde muito utilizado, que deve ser utilizado da forma correta, né? Não tem a menor dúvida, e já estamos em contato com Wagner dos Santos Lima, fundador do Burke Instituto Conservador. Hora apropriada para nós conversarmos com o Wagner aqui, e a gente vai falar aí, começar a falar, claro, as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. Wagner dos Santos Lima, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Olá, Glauco, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos vocês, bom dia, Douglas. Bom dia. Wagner, então, olha, nós estamos aí em meio a uma pandemia, como é de conhecimento, claro, de todos. Manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro dentro de um momento crítico para o país e para o mundo. Como é que você está vendo esse momento político aí, que apesar da pandemia, a gente vê a volta da população, às vezes em maior ou menor número, às ruas? Olha, Glauco, é triste nós percebermos que uma crise, vamos dizer assim,
na saúde ela tenha se tornado, além de tudo, né, uma crise política, né? Então, nós podemos observar que, é claro que nós, principalmente nós como conservadores, valorizamos a vida e nos preocupamos muito, né, com as pessoas e somos a favor dos devidos cuidados necessários, principalmente com aquelas pessoas nos grupos de risco. Mas, infelizmente, politizaram a questão, viram uma oportunidade de voltar isso para a política e aconteceu o que nós temos visto, né? Uma divisão no Brasil entre os estados que apoiam ou não estão tão contra o presidente e aqueles que estão contra. E os reflexos, a gente vê o impacto direto nisso, né? A nível estadual, por exemplo. Perfeito. E Wagner, os primeiros atos registrados oficialmente, né, foram dos apoiadores do presidente, dos quais ele participou de vários desses protestos. E grande parte da mídia colocou esses atos como antidemocráticos. Na sua opinião, a participação do presidente é correta nesses atos? E o termo antidemocrático, na sua opinião, também está correto? Bom, respondendo à última pergunta, claro que o termo antidemocrático ele é incorreto. Isso é uma narrativa, né? É uma narrativa da grande imprensa. Afinal de contas, o que é democrático? Democrático é só quando a esquerda está defendendo os seus interesses. Há de se notar, Douglas, que nós estamos diante de um cenário ímpar na história do Brasil, onde nós temos, em mais de 100 anos, desde a instituição da República, o primeiro presidente conservador, de fato e declarado, da história. Desde Dom Pedro II, nós não temos um governante declaradamente conservador. É um momento ímpar da nossa sociedade, nós não podemos fechar os olhos para isso. E nós sabemos, e é isso que eu acredito, que a esquerda revolucionária, desde a França, ela vem construída, desde a Revolução na França, ela vem construída através de narrativas. Então, você tratar os atos que são democráticos, muito diferente daqueles atos que aí sim eu digo que são antidemocráticos, onde sai depredando patrimônio público, ou as empresas privadas, batendo em pessoas, machucando, todos mascarados. Isso seria antidemocrático, isso é contra a democracia, isso é contra o interesse da população e da sociedade. Mas quando a pessoa coloca as camisas verde e amarela, da cor da bandeira do Brasil, põe o seu filho de 3, 4 anos no colo e vai protestar contra desmandos de um dos três poderes, sem nenhuma crise, sem depredar patrimônio público algum, sem bater em alguém, e os movimentos muito maiores que aqueles que são ditos democráticos pela esquerda. Uma proporção nós vimos nesse domingo, né? Infelizmente a grande mídia ela não dá voz para isso, mas se você ver, você vai ver uma proporção ali de 20% contra 80% do povo que manifestava-se a favor do presidente e contra o presidente. Mas tudo não passa de uma narrativa. Então, realmente, eu não concordo com essa expressão que esses atos a favor do presidente eles são antidemocráticos. Pelo contrário, são democráticos, né? Afinal de contas, eu só vou defender quando é do meu interesse. Isso está errado. E complementando a nossa pergunta aqui, né? Muitos desses atos tinham bandeiras a favor da volta da ditadura militar, do fechamento do STF e a presença do presidente nesses atos, apesar de ser um ato aí que tem em grande, não sei a proporção, mas pessoas que apoiam o presidente, mas também tem essa parte de pessoas que pedem o fim da ditadura, a volta da ditadura militar. Como é que você vê a presença do presidente nesses atos? Douglas, eu não sei se você, o Glauco, tiveram a oportunidade de participar ou de ver de perto uma dessas manifestações. Eu fiz isso. Eu peguei o meu carro com alguns amigos, coloquei dinheiro no meu bolso, com doações de pessoas que acreditam nisso, fui a Brasília. E lá, há umas 3 semanas atrás, eu vi dezenas de milhares de pessoas na Praça dos Três Poderes manifestando-se contra os desmandos do STF de forma pacífica. Agora, veja, no meio de milhares, às vezes milhões, quando isso é a nível de Brasil, você ter um imbecil ou outro, peraí, nós queremos um mundo perfeito, um paraíso aqui na Terra, ou nós estamos falando de um país que está em crise e nós estamos buscando amenizar a crise? Ou você acha que no meio de milhões de pessoas manifestantes, que sejam milhares, não teria um ou outro que estaria fazendo alguma coisa errada? Uma hegemonia perfeita. Isso é uma manifestação. Isso aqui não é uma passeata no paraíso do Éden. Agora, você criticar todo o movimento por causa de um ou outro que pede o AI-5, que o presidente já se posicionou contrário. Aí você falar que porque ele apareceu no quintal da casa dele, afinal de contas é lá que ele mora, e ele acena a bandeira do Brasil,
para os milhares de pessoas e milhões que estão em todos os estados, que estão contra os desmandos. Aí você falar que ele fez isso participando daquele um ou outro que está balançando a bandeirinha a favor do AI-5 ou pedindo volta da ditadura militar, isso aí é perda total do senso da proporção. Aí a gente não pode partir por isso, que aí a conversa começa a ficar até chata, né? Pois é, Wagner, a gente vê uma série de coisas aí, mas o atual momento é meio nevrálgico em todos os sentidos. Como é que você enxerga o ponto da liberdade de expressão? Lembrando aí uma coisa que foi recente, um debate que houve aí, um debate e embate que houve na semana passada envolvendo o STF e o ex-ministro da Educação. Estamos exercendo condignamente a nossa liberdade de expressão, a seu ver? Olha, Glauco, eu acredito que na sua maioria sim, embora, repito, eu sou um conservador. E o conservador, ele não acredita no mundo perfeito, né? É importante lembrar que o conservador é aquele que ele não é o reacionário, no sentido de querer voltar ao passado e viver lá tudo que tinha de bom ou não. Ele é aquele que olha para o passado, né, percebe as coisas boas que funcionaram para aplicar no presente e continuar avançando para o futuro. E o conservador, de modo geral, valoriza a religião e principalmente a de raiz judaico-cristã. O que eu quero dizer com tudo isso? Que acima de uma vida melhor aqui, nós valorizamos não somente a imanência, mas a transcendência. A nossa expectativa de perfeição, ela não está aqui nesta terra, ela está no porvir, ela está na transcendência. O revolucionário, geralmente, ele é anti-Deus, ele não tem essa expectativa transcendente e imanente, por isso ele busca uma perfeição aqui na Terra, né? Então nós não buscamos essa perfeição aqui na Terra. É importante sedimentar a conversa para a gente poder avançar a partir daí. Então, dentro disso, eu acho que pode sim acontecer atos que são contra aquilo que a gente acredita, mas nunca podemos esquecer que a liberdade de expressão ela tem que ser preservada. De modo geral, o que está sendo feito é algo que está dentro da Constituição, a liberdade de nós nos manifestarmos, e quem tiver errado não precisa criar uma nova lei para isso, né? Quem tiver errado, você não precisa criar uma lei da fake news para poder punir. A própria Constituição já pune quem está avançando além da liberdade de expressão. Perfeito. E Wagner, a gente sabe como um Instituto Conservador aqui de São José dos Campos tem uma relevância, uma importância e tem já aí os seus digmas, suas missões, valores aí já definidos. A gente agradece muito sua participação aqui hoje, inclusive aí para futuros debates, o que é muito importante nesse atual momento da política aqui no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas, agradeço a oportunidade também, Glauco. Continuemos avançando. Não tem dúvida, muito obrigado pela sua participação. É sempre, claro, imprescindível que todas as facções tenham voz. É o caso aqui na SP Rio Mais. Nós agradecemos a sua participação, Wagner. Ótimo dia e ótima semana a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Pois é, e nós vamos para um rápido comercial e já voltamos nesta segunda ensolarada. Fique com a gente. Dez horas mais 10 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira. E a RM Vale bateu mais um triste recorde neste final de semana. A marca de 5.000 casos de coronavírus. Foram necessários apenas 5 dias para os casos saltarem dos 4 para os 5.000. Se mantiver o mesmo ritmo, a RM Vale pode entrar em julho com mais de 7.000 casos confirmados de Covid-19. Desses, 5.017 pacientes que contraíram a doença, 194 morreram na nossa região. Outros 42 óbitos estão em investigação. Em São José dos Campos, cidade líder dos casos, o número de pessoas infectadas deu um salto de 136%, depois que as atividades econômicas foram reabertas em 1º de junho. No primeiro dia do mês, a cidade contabilizava 890 infectados, quantidade que chegou a 2.103 neste sábado. O município
ainda registra 74 mortes confirmadas e 16 óbitos suspeitos. Nesta sexta, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 era de 70%. O cientista social e comentarista convidado, Leandro Besseneri, comenta a escalada dos casos na cidade. Olá, amigos da SP Rio Mais. A semana começa com a notícia de que o nosso país bateu a marca de 50 mil óbitos em decorrência do coronavírus. Nosso país também atingiu a marca de mais de 1 milhão de casos confirmados da doença. Na nossa região, a gente tem um cenário também bastante preocupante. O Vale registra quase 5 mil casos confirmados da doença e 188 óbitos confirmados em decorrência do coronavírus. A cidade que apresenta o maior número de casos e o maior número de óbitos é São José dos Campos. No final de semana nós batemos a marca de 2.045 óbitos, então hoje passamos, aliás, a marca de 2.000 óbitos, com 2.045, e temos um total de 72 óbitos em decorrência da doença. Conforme a gente já tinha falado algumas semanas atrás, a gente via o cenário se espalhando, o cenário da doença se espalhando para a região sul. Então havia uma tendência de crescimento para a região sul e agora essa mesma tendência tem sido observada na região leste da cidade. Então, para as próximas semanas, para os próximos dias, como sempre, a gente vê o número de casos aumentando no nosso município, o número de óbitos aumentando também. Então é importante ressaltar, como a gente vem sempre fazendo, a imprensa vem sempre fazendo, as pessoas devem manter os seus cuidados, devem manter o distanciamento social, devem continuar tendo o máximo de atenção para evitar a contaminação por conta da doença. E como muito bem lembrou o governador do estado na semana passada, nós ainda estamos em quarentena. Não é porque houve algumas regras, não é porque houve alguma flexibilização das regras que nós tenhamos que deixar tudo aquilo que nós vimos praticando de lado. Então ainda temos uma luta longa ainda pela frente, mas temos que nos precaver, estarmos preparados a ela. Então é isso, deixo uma boa semana a todos e um abraço para os companheiros da SP Rio Mais. Pois é, muito obrigado, Leandro Besseneri. Estamos saudosos de sua presença aqui. Mas estão falando e a gente acredita muito, tudo vai passar, né, Douglas? Exatamente, a gente espera que o Leandro logo volte aqui no nosso estúdio para participar do jornal aqui conosco. O Leandro que está fazendo muitas pesquisas, mapas aí, trazendo também um poder aí da ciência nesse combate à pandemia do coronavírus. Não tem dúvida, uma ótima semana a você também, Leandro, e para a Justiça que todos, e em breve, todos os nossos comentaristas possam voltar, porque senão pode causar uns ciúmes aí, né? Então, todos vão voltar, não apenas um ou outro. Exatamente, que todos. Ótima semana a todos vocês. E um dos motivos para esse aumento nos casos é a queda na taxa de isolamento social no Vale do Paraíba. No sábado, a média da região foi de 47%, a mais baixa para um dia de final de semana desde o início da quarentena. Guaratinguetá, Taubaté e Jacareí registraram taxa de 45% e 46%, respectivamente. As cidades com melhor isolamento do estado continuam sendo as do litoral norte. Ubatuba registrou 54% e São Sebastião 61%. Em São José dos Campos, a taxa de isolamento ficou em 47% neste final de semana. E hoje nós temos o prazer, já em nossos estúdios aqui, vamos conversar um pouco a respeito disso também com o senhor Devair Pietrarroia, secretário de Apoio ao Cidadão de São José dos Campos. Senhor Devair, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. E o que acabamos de falar, eu acho que é o principal sintoma disso daí. A gente já nota aí, por parte da população, reclamações relacionadas a fluxos, aglomerações, aí exatamente durante a pandemia. Isto realmente já está acontecendo e parece que já também com preocupação a respeito da prefeitura, não é isso? Bom dia, bom dia. Durante esse período de pandemia, da quarentena, o número de reclamações, principalmente perturbação do sossego, aumentou e muito. E nós temos notado no dia a dia que os adolescentes, esses jovens que participam desses fluxos ou dessas pequenas aglomerações, infelizmente eles ainda não têm essa consciência em respeitar o distanciamento social, a utilização de máscara,
Ou seja, para esse público, infelizmente, é como se nada tivesse acontecendo e nós não estamos aí passando, infelizmente, por essa situação crítica do vírus aí nesse período. Perfeito. Secretário, a gente sabe que a Guarda Civil tem como principal missão aqui defender o cidadão, né? E o senhor, como secretário de proteção ao cidadão, está trabalhando aí na frente dessas atuações. A Guarda Civil chegou a registrar aí um aumento no número de fluxos de funk ou de festas nesse momento de pandemia? Como é que está sendo a atuação da Guarda Civil aí nessas festas? Realmente aumentou as reclamações? Aumentou bastante, tanto pelo sistema 156, e aumentou bastante esse número de reclamações. O munícipe ele vê aquela aglomeração na praça, no comércio, porta de algum estabelecimento comercial e já faz a denúncia. Nesses casos, em relação ao comércio, a nossa fiscalização de postura tem ido ao comércio, feitas as orientações necessárias. Quando é em praça pública ou em algum outro local, a GCM vai até o local, faz as devidas orientações e, em contrapartida, também o grande fluxo, que é o que gera a grande perturbação do sossego dos munícipes, com grandes aglomerações, também aumentou e muito ainda. No período antes da pandemia era em torno de 5, hoje está em torno de quase 40 reclamações de grandes fluxos mesmo. E tem alguns locais específicos na região. É a região sul, região leste e a região oeste. É os 3 locais que mais geram essas concentrações de pessoas. Pois é, senhor secretário. Primeiro que é uma pena a gente verificar isso aí num estado de pandemia, que fique claro, não acabou a pandemia ainda aí. E acaba trazendo, obviamente, mais trabalho para a própria Guarda Civil Municipal, que pelo jeito está atenta a isso daí e já teve até um incremento aí no seu pessoal também visando isso daí. Como é que o senhor vê o momento? Isso daí, com a tendência de se aumentar, haverá uma fiscalização um pouco mais rigorosa? Como é que vai ser a atitude do próprio poder com relação ao aumento desses fluxos e aglomerações? Nós monitoramos durante a semana geralmente eles fazem postagem nas redes sociais, nós monitoramos e quando é em local fechado, nós impedimos antes com o fechamento do estabelecimento, com a interdição do local. Quando é em praça pública ou em via pública, a gente se organiza para tentar chegar primeiro para que não aconteça, porque depois que acontece é difícil você conter ali 300, 400 pessoas e geralmente são hostis com a chegada da viatura, tanto da Guarda Municipal ou com a própria Polícia Militar, os agentes já são recebidos ou com pedrada ou com garrafada. Então é uma situação, além de estar descumprindo as determinações da quarentena, estão cometendo atos ilícitos ali. Pelo simples fato de arremessar uma pedra ou uma garrafa numa viatura, já está cometendo um crime. Aí quando há a reação, a polícia que é violenta. Né? Aí a polícia é violenta e geralmente tem os dois lados. Né? A mesma pessoa que faz a denúncia, você vai atender, essa mesma pessoa depois filma e fala, ó, foi agressivo, foi truculento, então, mas faz parte do dia a dia e a gente tenta resolver a situação da melhor maneira possível para não entrar no confronto. Perfeito. E a gente sabe que o treinamento nessas questões são fundamentais, né? Inclusive, como a gente estava conversando aqui antes, agora está com mais cerca de 30 guardas novos, é isso mesmo? Isso, a partir do dia 1º de abril, nós incorporamos ao nosso efetivo mais 31 guardas que entraram em outubro e passaram por um período de 6 meses de formação. Aí calhou que já estavam dentro do período da quarentena, não fizemos formatura e já liberamos esses homens direto para a rua para estar reforçando o nosso efetivo no dia a dia. Perfeito. E o treinamento deles já visa, inclusive, essas situações de fluxo, de abordagem. Como é que está sendo feito esse treinamento? Inclusive, vou pegar uma pergunta aqui que a gente tem do Lucas Rodrigues, que está comentando, né? Que viu essa semana uma notícia que a Guarda Civil adquiriu aí fuzis e carabinas. Como é que será feita a utilização desse material? Desde o início de 2017, nós vemos aperfeiçoando o treinamento da Guarda Municipal, capacitando. Isso é constante e a gente não para esse treinamento, porque para você ter um homem bem qualificado na rua, você tem que passar por esses treinamentos e essas qualificações. E questão de equipamentos, nós vemos substituindo, desde o início do governo Felício, trocamos colete, começamos a trocar os revólveres por pistola, agora recentemente estamos adquirindo a carabina .40. Eu tenho uma grande dúvida do pessoal, mas pode utilizar? Não pode. É armamento permitido, de uso permitido para a corporação e pode ser utilizado e lógico, nós preferimos utilizar
o argumento para poder resolver uma situação de crise do que utilizar um armamento letal, mas faz parte dos equipamentos do dia a dia de um agente de segurança. Perfeito. Senhor Devair, um outro ponto que a gente tem recebido aqui, inclusive na redação. A gente falou dos fluxos e das grandes aglomerações aí, mas a gente está percebendo aí um aumento constante nas pequenas concentrações em diversos lugares. A não abertura de bares e restaurantes, as pessoas estão se reunindo num sentido informal, se é que é essa palavra a correta, mas pequenos grupos que acabam aumentando. Qual é a orientação e o que pode, o que não pode, que a prefeitura dá para isso aí? Porque isso, claro, tende a aumentar. A atuação da Guarda Civil na grande aglomeração é um ponto, mas o constante aumento desses pequenos é o barzinho que todo mundo frequentava, ficar lá na frente, pode, não pode, qual vai ser a atitude? Por exemplo, os barzinhos, ele não está proibido, ele não está proibido de vender, mas ele está proibido de consumo no local ou consumo na porta do estabelecimento. E a grande dificuldade dos comerciantes desses, principalmente bares, é que o cidadão compra e atravessa a rua e vai consumir do outro lado da rua. É verdade. Qual que é a nossa orientação para o próprio proprietário do estabelecimento? Ele mesmo denuncia, tem tantas pessoas do outro lado do meu comércio, porque a gente entende também que é complicado para ele do outro lado da rua falar para aquela meia dúzia de pessoas, você não pode ficar aqui. Então a gente pede para que ele mesmo faça essa ligação no 153, no 190 ou no 156, para uma viatura nossa estar passando por ali, tanto a fiscalização como da GCM ou da própria Polícia Militar está fazendo essa orientação que eles não podem estar se aglomerando ali e consumindo bebida alcoólica naquele local. Porque se ele não fizer isso, de repente algum vizinho denuncia, o fiscal vai direto no estabelecimento dele para tentar falar, você vendeu, está consumindo ali. Então a gente pede para eles mesmos estar fazendo essa denúncia para poder estar chegando uma equipe antes, resolvendo uma saia justa para todo mundo. Para todo mundo. Infelizmente é uma saia justa para todo mundo. Verdade. Perfeito. E Devair, secretário, para a gente fechar a nossa entrevista, eu vou pegar um pouco o outro lado, né? A Guarda Civil de São José dos Campos é considerada a melhor guarda aqui do estado de São Paulo pela uma pesquisa aí que mede a avaliação das guardas, né? E eu queria saber o outro lado, como é que está sendo a atuação dos profissionais no combate à pandemia? Os equipamentos de segurança estão em dia, os guardas aí estão se sentindo seguros nesse momento que é delicado para todos, principalmente quem está na linha de frente aí do combate ao coronavírus, né? Como é o caso da Guarda Civil Municipal. Os profissionais estão se sentindo seguros? A Guarda Civil está dando esse apoio necessário para eles nesse momento difícil? Nós conversamos com todos trabalham utilizando máscaras. Tem álcool em gel em todas as viaturas, em todas as repartições da Guarda Municipal. Temos álcool líquido 92 em todas as viaturas também para fazer essa higienização. Temos luvas descartáveis dentro da viatura, porque dependendo da ação que ele vai fazer, ele utiliza a luva. Ou seja, estamos trabalhando com todas as medidas de segurança para nossas guardas municipais no dia a dia na rua. Perfeito, senhor Devair. A gente, infelizmente, nosso tempo é curto aqui, mas eu abro um espaço aqui para o senhor, nas suas considerações finais, deixar alguma mensagem como secretário de apoio ao cidadão de São José dos Campos. Se o senhor quiser passar alguma mensagem à população, fique à vontade e nós agradecemos. Só uma pequena correção, proteção ao cidadão. Né? Proteção ao cidadão. Parecido, né? Apoio e proteção é importante. Quase igual. É que o nome anterior era esse, né? Sim. Era esse. Foi o que passaram aqui para mim, que conste os autos, eu estou lendo o que me foi passado aqui. Mas, por favor, fique à vontade. A orientação que a gente passa para a população é aquela questão, se você necessita sair de casa para fazer uma compra ou para ir no supermercado, faça tudo de uma vez só, vai sozinho. Se vai para a rua, utilize máscara, porque principalmente o público mais jovem, que não está respeitando, principalmente nesses finais de semana aí, com essas situações de fluxo, aglomerações. A orientação que a gente passa o vírus existe, é perigosíssimo, tem fórmulas de se proteger e, infelizmente, principalmente esse público jovem não está atento a isso ou não acredita ainda, até que aconteça com familiares dele. Ou seja, ele é novo, não corre tanto esse risco, ele se contamina, passa depois para o pai, para a mãe, para a avó, dentro da residência. Então, a gente sempre passa essa mensagem, utilize máscara, se proteja, evite aglomerações. Perfeito, e uma mensagem aqui para vocês. Invulnerável é o super-homem, e pode parecer um choque para você. O super-homem não existe, tá? Então, se cuide, porque isso daí
é o que vai fazer toda a diferença. Nós agradecemos demais ao senhor Devair Pietraroia, secretário de Proteção Cidadão. ao cidadão de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua entrevista e, claro, a SP Rio mais está sempre aberta. E bom trabalho, né? E bom trabalho, não tem a menor dúvida. Muito obrigado, secretário Glauco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. A gente está com um probleminha aí na internet e já a gente volta com abre aspas aqui. Perfeito. Até já. Fique com a gente. Dez horas 33 minutos, estamos de volta com abre aspas desta segunda-feira. Mais uma notícia triste que chocou a todos neste final de semana. Um homem esfaqueou e envenenou 2 filhos neste sábado em Taubaté. As crianças têm 5 e 8 anos e estão internadas. Não há informação sobre o estado de saúde delas. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Bonfim, em Taubaté. Após o crime, o homem se suicidou. Os 2 filhos foram socorridos para a unidade de pronto atendimento do bairro Secap, após o mais velho conseguir pedir ajuda. Ambos encontram-se internados no hospital regional. Que tragédia isso. Notícia triste, né? Tristíssimo. A gente espera que a recuperação dessas crianças, né, seja rápida, porque para voltar à normalidade a vida deles é assim que possível, né? Infelizmente a gente tem que passar essas informações tristes e a gente espera a recuperação o mais rápido possível. E se há normalidade depois de um trauma desse também, Exatamente. Né? Nossas melhores boas energias. Pois é, vamos saber, segunda-feira, como eu falei no começo da edição, ensolarada. Aqui, vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começa com mais um dia de tempo bem estável aqui na nossa região. A segunda-feira deverá ser um dia de céu com poucas nuvens, sol, calor assim como ontem e umidade relativa do ar perto aí dos 40%, às vezes até abaixo no período da tarde. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 27 graus. 27 também no litoral, 26 em São Paulo e 23 na Serra da Mantiqueira. A partir de amanhã, ventos que sopram em altos níveis da atmosfera vão favorecer aí a formação de nuvens, mas é uma nebulosidade que não deve provocar chuva, suficiente apenas para reduzir levemente as temperaturas no período da tarde. Somente lá no final da semana, depois de sexta-feira, que a passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar chuva aqui na região. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Então, para aqueles todos que estão ansiosos pela chegada do inverno, vai ter que aguardar mais um pouquinho. E boa notícia para todo mundo que gosta de um calorzinho aí, essa semana ainda tá bom. A gente estava comentando aqui, belíssimo final de semana, né, Douglas? Exatamente, sol muito bonito, pôr do sol, nascer do sol, espetaculares, né? É o inverno chegando aí. Aos poucos. Aos poucos, mas ainda com solzinho, né? É isso aí. E o presidente americano Donald Trump disse que poderia encontrar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e menosprezou sua decisão de apoiar o oposicionista Juan Guaidó. As declarações foram feitas em entrevista para o site de notícias Axios, publicadas ontem. A respeito de um encontro com Maduro, Trump afirmou que talvez pense sobre isso e que nunca se opõe a reuniões. O governo dos Estados Unidos reconhece o parlamentar oposicionista Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela desde janeiro de 2019 e mantém uma forte campanha para que Maduro deixe o poder. O presidente venezuelano, por sua vez, acusa a Casa Branca de tentar patrocinar um golpe de Estado para derrubá-lo. Apesar de ter demonstrado abertura para a reunião, Trump
disse que declinou de possíveis encontros com Maduro. Além disso, o presidente americano demonstrou ter pouca confiança em Guaidó. Ao ser questionado se ele se arrependia de ter apoiado o parlamentar, o presidente afirmou: não particularmente. Em seguida continuou: eu poderia ter vivido com ou sem isso, mas era firmemente contra o que estava ocorrendo na Venezuela. Seria um encontro aí daqueles que entram pro hall aí de históricos, né? Como já tivemos, por exemplo, Donald Trump com o líder da Coreia do Norte. Agora, provavelmente, aí, não sei se vai acontecer, mas seria histórico, né, Glauco? Seria histórico. Seria histórico indiscutivelmente, porque a situação na Venezuela continua na mesma, com um detalhe, piorando gravemente para aquele que não tem nada a ver com esse papo, que é a população. Exatamente. A pandemia lá também está cada dúvida. vez mais se alastrando pelo país. E só uma pequena ressalva, né? Lembrando que o nosso país, o Brasil, reconhece Juan Guaidó como presidente oficial da Venezuela e não Nicolás Maduro. Perfeito. Então, problemas diplomáticos ainda acontecendo, né? Não tem dúvida. E vamos ao esporte. Após a liberação do governo do estado de São Paulo, os times que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista retomam os trabalhos a partir de hoje, com os testes clínicos, físicos e fisiológicos dos atletas. Como previsto no protocolo, antes do início da readaptação, todos os profissionais deverão ser submetidos a testes da Covid-19 e os ambientes deverão ser devidamente preparados e higienizados com o uso obrigatório de EPIs, conforme determinado pelo Centro de Contingência do Governo Estadual. O protocolo trata da readaptação física dos profissionais. Ainda não existe data para retorno da competição, que foi aí paralisada desde o dia 16 de março. E neste final de semana, após realizar teste em todos os jogadores, o Corinthians registrou que 25 dos 27 jogadores testaram positivo para a doença. Alguns já se recuperaram e outros seguem em recuperação. O Palmeiras divulgou também que um atleta testou positivo para a Covid-19 e foi afastado preventivamente da reapresentação. Apenas uma correção, Galco. 21 aí dos 27. E para aqueles que são fã dos números, né? 21 de 27 representa aí 77,8% dos jogadores contaminados. É bastante, hein? É praticamente 80%, mais de 2/3. Impressionante esse número. A gente só ressalta, tá? Que desses 21 que testaram positivo, não significa que todos ainda estão com coronavírus, né? Alguns já pegaram, nem sabiam que pegaram, são os famosos assintomáticos e 8 ainda estão com a doença. Então, preocupante isso aí, o que ressalta que o esportista, o atleta, não é diferente de ninguém. Ele também pega, também passa e também sofre com o coronavírus. Eu vou repetir o que eu falei aqui no final da entrevista com o secretário. Você não é o super-homem. E por incrível que pareça, repetindo, o super-homem não existe. Proteja-se, tenha cuidado. E olha que coisa bacana que acontece. E acontece mais do que a gente imagina. Edson Batista, mais conhecido como Edson do Brigadeiro, viu aí seu nome viralizar na internet depois de um post no Instagram pedindo ajuda para vender seus doces. Conhecido por percorrer as ruas da cidade com o Brigadeiro de Taubaté, ele se viu aí sem ter como vender, claro, em função da pandemia. Sem renda, o apelo comoveu internautas e recebeu pedidos de venda até de outros estados. Abre aspas. Tenho recebido ligações e mensagens de pessoas que moram em outro estado, mas querem me ajudar de alguma forma. Por isso, agradeço a todos que me ajudaram na divulgação e compartilhamento, conta o Edson. Ele vende os doces na cidade há 18 anos. Mora sozinho e depende exclusivamente da renda das vendas para pagar o aluguel e suas contas. Com a pandemia, viu que os ganhos despencaram com o fechamento do comércio. Ele disse: eu realmente não esperava tudo isso. Como era Dia dos Namorados, eu tive a ideia de postar para ver se me ajudava nas vendas. O resultado foi
como vocês já viram, muito melhor do que o esperado. E agora, segundo o Edson, também as vendas estão subindo. Neste final de semana ele prepara doces para 2 festas. Além de eventos, ou melhor, no final de semana passado ele preparou esses doces. Além de eventos, ele também tem agora doces disponíveis em casa e em uma hamburgueria de Taubaté, que faz a entrega por um aplicativo de delivery, repassando todo o valor para o Edson do Brigadeiro de Taubaté. Muito legal, que bacana, né? Isso. Ressaltei que as pequenas atitudes aí influenciam diretamente na vida das pessoas, positivamente ou negativamente. Nesse caso aí, positivamente, por isso que a gente resolveu fechar o jornal de hoje com esse caso muito legal que aconteceu aqui na nossa região, de pessoas que se reuniram para ajudar quem estava sofrendo com essa pandemia. E muito bacana que tem dado certo, né? Muito bacana mesmo, é sempre bom a gente terminar um jornal que todos, não só nós, todos andam meio ácido e árido nos assuntos. Mas tudo isso vai passar, não se esqueça, a mensagem do dia é: você não é o super-homem ou a super-mulher, e super-homem não existe, tá bom? Então, todos se cuidando, porque vai passar. E se cuidando, a tendência é que acabe mais rápido ainda, não é, Douglas? Exatamente. A gente ressalta aqui também que os cuidados individuais e, como a gente viu aqui com o secretário de Proteção ao Cidadão e também com o Wagner sobre as manifestações ou sobre os fluxos, também são necessários. Então, evite aglomerações, use máscara corretamente, né? Não no queixo, sempre troque a máscara, passe álcool em gel, lave as mãos. Você já sabe disso faz muito tempo, mas a gente está aqui para ressaltar. E, Glaucão, para finalizar aqui, ler alguns comentários aqui. A Juliana Neville mandou aqui: bom dia, quentinho, né? O inverno nos traiu realmente. Para quem acordou hoje já estava um calorzinho. Douglas comentando aqui nossa primeira entrevista, sua opinião, primeira entrevista com o Wagner. A Jaque Rodrigues falando aqui que os seus conceitos de democracia. O José Joffre conversando também aqui sobre a entrevista com Wagner. Juliana Neville falando sobre, infelizmente, a disseminação dos vírus nos centros periféricos. José Santos mandando bom dia. O pessoal comentando bastante aqui, Glaucão. Ó, vou pegar mais alguns aqui. O Lália Ferreira mandando bom dia. Samuel Vieira mandando bom dia. O Valderi Teixeira falando que algumas doenças têm lá as informações no portal do Ministério da Saúde. E Idival concordando aqui com a gente. Então, obrigado por participarem de mais essa edição do Abre Aspas. Não tem dúvida, um enorme prazer tê-lo sempre conosco. E claro, amanhã estamos de volta. Gostei da Jaque falando aí, o inverno nos traiu. Foi bem bacana. Pois é, mas calma que ele está chegando, mas pelas previsões não vai ser tão forte assim. A gente agradece as participações de todos vocês. Lembrando que amanhã estamos aqui com mais um Abre Aspas e, claro, sempre esperando por vocês. Ótimo dia a vocês, ótimo dia, Douglas, e ótima semana também. Bora para mais uma semana, Galcão. Até amanhã.